Acompanhem aí a nossa conversa e sejam muito bem-vindos. Mas é basicamente estar ali todo dia incomodando ali, mandando mensagem mesmo, é incomodar mesmo. Sim. Acho que a gente, a grosso modo, tem que usar essa palavra, porque hoje em dia ninguém separa o tempo para poder falar, não, hoje eu vou acordar e ir pro dentista, né? Eu vou lá, vou fechar um procedimento ou vou comprar. Não. A gente tem que entender que, enquanto a gente não incomoda as pessoas, que hoje em dia quase ninguém se preocupa com a saúde bucal, a gente sabe disso dentro da odontologia. Às vezes esquece, né? Esquece, dá prioridade em outras coisas. Então, o jeito correto da gente fazer com que aconteça a venda é todo dia trabalhar aquele lead ali. Ô David, mas assim, ó, hoje na Hub a gente percebe que o problema não é quantidade de lead. Não. E assim, pensando nisso, eu falo assim, a gente fala, muito tem se falado, boca de funil, encher funil, lead, fazer parceria, etc. São poucas as clínicas da Hub que tem pouco orçamento. Então, eu diria que 70% das nossas clínicas têm muito orçamento e 30% ainda que estão começando que tem pouco orçamento. Então, dividir a venda, vamos dizer assim, até o nosso papo em dois. O que a gente faz, né, e o que a gente tem feito para que as clínicas entendam a importância da conversão. Porque, por exemplo, esse mês que passou, né, a gente teve quase 3 milhões e meio de orçamento. É muita coisa, né? Na média, a gente tem mais de 300 mil mês de orçamento nessas clínicas. Só que, de modo geral, a gente vê não só na Hub, mas na odontologia, de modo geral, a taxa de conversão baixa. E você vem implementando o sistema de boleto. Aí, se puder comentar, né, assim, como, para que, de forma simples e clara, como que é essa jornada de boleto e por que boleto? Sim, a gente costuma dizer que boleto também é dinheiro, né? É um dinheiro planejado aí. Hoje em dia, banco, outras empresas de grandes valores aí sobrevivem com a prazo, né? Com parcelas que entram. E dentro da odontologia não é diferente. Você está dando um poder de compra para o seu paciente, né? Você está dando uma oportunidade ali, um algo a mais para fechar. Então, a maioria das clínicas odontológicas hoje trabalham dessa forma. Basicamente, é o tratamento concomitante, né? Você fazer o parcelamento para ele independente de quantidade de meses e o paciente entender que é uma oportunidade que ele está ali tendo agora naquele momento para fechar. E de acordo com o que ele vai fazendo, né, os pagamentos dos boletos, a gente vai entregando os procedimentos para ele. Então você não tem risco de inadimplência, né, que hoje acho que é a preocupação maior de quem trabalha com boleto, porque o cara não está devendo. Na verdade, ele fez um compromisso com você de cuidar da saúde bucal dele. E você vai, consequentemente, receber. E isso vai gerando uma engrenagem, vai gerando uma série de coisas positivas para a clínica, né? Você cria recebimento, você aumenta o ticket médio da clínica, né? Você transforma ali aquela venda em grande valor, né? Então, eu acho que o diferencial do boleto hoje é justamente isso. E aumenta, consequentemente, a taxa de conversão. Porque a dificuldade maior que a gente escuta é da pessoa falar que o tratamento, por exemplo, protocolo é muito caro. Não, o protocolo não é caro. A gente está entregando ali uma terceira dentição para a pessoa, né? A gente está entregando um novo sorriso. Então, assim, o preço faz sentido. Né? O que a gente tem que entender, cabe no bolso. Né? A gente tem que dar o quê? A oportunidade para isso. Eu costumo dizer exemplos de pessoas que eu já vi. Se eu não tivesse feito dessa forma, eu nunca teria fechado um procedimento para mim e até hoje não teria feito. Porque se tivesse planejado lá atrás, começar a pagar o boleto, e daqui 2, 3 anos pegar o procedimento, já estaria com ele pronto. É igual a gente, carro. Tem gente que não gosta de consórcio, por exemplo. Ou não gosta de financiar. Eu costumo dizer que hoje o boleto é um consórcio odontológico, porque a pessoa está planejando a entrega do sonho dela ali, o procedimento, pagando, e consequentemente aquele que está tendo recebimento e está tendo o paciente ali. Então, assim, a gente cria ali, né, um banco, né, dentro da unidade, cria um cliente ativo frequentemente pagando e, consequentemente, a gente aumenta a taxa de conversão da clínica. Então, hoje a dificuldade maior é mostrar e eles entenderem que faz sentido e que tem que sim ter. Né? Já vendem muito bem à vista. A gente analisa os números hoje da Hub e analisa as clínicas, a maioria tem um recebimento maior, tipo, à vista, mais de 70%. Imagina você dobrando o seu faturamento, né, implementando o boleto. Eu vi uma pesquisa que eu até mandei lá no grupo, é que o boleto ele aumenta de 30% a 40% o faturamento de qualquer empresa, de qualquer negócio, independente se é clínica odontológica. E o pior, por exemplo, você tem experiência lá no Magalu, que é varejo. E ali, né, o varejo, normalmente, você faz em parcelas, né, que é o famoso carnê das Casas Bahia. Nada mais é que é boleto.
Só que a diferença de uma empresa como varejo, se você imagina, você entrega uma TV para a pessoa antes e aí ela vai pagar todo o boleto, né? Então, ou seja, você já entrega o produto na frente, concorda? Sim. Se a pessoa não pagar o boleto, o risco é muito maior do que uma clínica odontológica, que você vai entregar o tratamento de acordo com o que o paciente vai fazendo, né? Então, mas mesmo assim, essas grandes varejistas, Magazine Luiza, Casas Bahia, Ponto Frio, enfim, elas preferem no boleto, por quê? Porque o cliente, né, ele tem recorrência na loja. Às vezes, por exemplo, um paciente pode voltar a pagar um boleto e nisso você já aborda ele e faz, né, outra venda. Isso você reduz até o tempo de visita do cliente, do paciente. Ele vai estar lá todo mês. Um case de sucesso é o cartão Renner, porque você tem que pagar lá, né, lá na loja. Nisso você já compra uma outra peça de roupa, enfim. Então, o boleto não pode ser visto com maus olhos. Claro, vai existir inadimplência? Uma parte sim, só que você não entrega esse tratamento. E outra coisa também, que essa parte do boleto, você vai criando um fluxo de caixa automático, né? Automaticamente. Isso que Daqui a um ano, por exemplo, se você consegue, sei lá, fazer 20, 30 mil por mês de boleto, né, em um ano você vai ter no mínimo recebimento de 3 mil por mês, se você dividir em 10. Aí você multiplica isso aí, né, recorrentemente durante os anos. Eu já trabalhei em clínicas, né, antes de vir para a rede, que tinha 100 mil de recebimento mensais garantidos ali de boleto. E não era, né, inadimplente. A gente falava que era o falso inadimplente, né? Se ele não pagasse, a gente ligava dando aí, ó, vamos pagar para você conseguir fazer esse procedimento, continuar seu tratamento. Mas a gente cria ali uma série de coisas além disso. A gente cria a responsabilidade do paciente em estar cuidando do sorriso dele. Por exemplo, o pacote de orto, né? A gente costuma dizer que até as mensalidades, que é as manutenções, devem ser fechadas em boleto, em pacote, para o paciente falar assim, não, se eu faltar, eu estou pagando do mesmo jeito. Então eu preciso de ir, eu preciso de pagar esse boleto, eu preciso de estar lá todos os meses. Então assim, a gente cria essa responsabilidade, né, a disciplina do paciente estar indo na clínica, fala que a gente tem um contrato, onde mostra para o paciente que realmente ele vai pagar. Então isso a gente prende ali positivamente o paciente com a gente. A ideia justamente do parcelamento era isso. A gente tinha meta para vender, por exemplo, no Magazine Luiza em 24 vezes. Porque o paciente porque o cliente estava lá todos os meses pagando, e aí a gente fazia a famosa esteira, né, de vendas. A gente fazia o reaproveitamento, aí o paciente estava eliminando ali parcelas do cartão que ele estava pagando, consequentemente era limite. Então o cartão, por mais que ele era bandeirado e era master, ele podia comprar em qualquer lugar, ele virava o cartão realmente da loja, porque estava pagando, e aí, vai levar mais alguma coisa hoje? É a mesma coisa. E faz sentido também as clínicas entenderem que tem que acompanhar esse paciente. Por quê? Tá vindo o mês que vem, o que esse paciente está faltando de adquirir? Começou a fazer ali o protocolo ou começou a fazer o implante, mas não contratou as coroas sobre implante. Esse mês que vem está na hora da gente ofertar para ele. Daqui 3 meses finaliza tantos boletos, já está ali liberado um procedimento que a gente pode vender outro sobre ele. Então, assim, também tem que ter um acompanhamento dos boletos para a gente poder estar sempre ali ativo. Tive visitas, por exemplo, em unidades que a gente conseguiu fazer em um dia 12 mil de recebimento, só mandando mensagem de texto informando que estava chegando próximo de recuperação, né? Isso que precisava de pagar para continuar o tratamento. Então, faz tem que ter um departamento, não, na verdade, um departamento, mas uma pessoa que cuide, né, desse fluxo. Só que isso acaba virando automático. Você tem vários tipos de controle no sistema, enfim, né? É isso. Outra coisa também, né? Taxa de conversão do dentista. Qual é o maior erro ou qual que é o principal problema da odontologia brasileira? Eu não digo nem da nossa rede, né? Porque o próprio dentista ele não consegue converter as principais objeções assim de venda. Cara, eu costumo dizer que o dentista tem que tirar o DR dele, o de doutor, o DRA. Esquecer ele quando ele entra dentro do consultório, ele está com um paciente que vem com 2 dores. Né, a dor ali talvez no dente, alguma dor, e a dor psicológica, né, a sensação de ter ali uma autoestima baixa, que tem que mudar o sorriso. Então a maioria dos pacientes já entram com vergonha do dentista, tímidos, preocupados, né, por o dentista ter que avaliar. Então o dentista ele tem que ser mais humano, né, principalmente o dentista avaliador, porque ele vai estar avaliando ali o paciente. Então o paciente já se sente ali um pouco, né, coagido com isso. Então, assim, o intuito do dentista, principalmente nesse momento, é entrar lá dentro e tratar ele como uma pessoa próxima, né? Sem ter qualquer tipo de julgamento, poder atender, escutar as dores, criar um vínculo ali dentro com o paciente, né? Falar que a gente se tornar amigo ali de primeira instância, porque, cara, o dentista ele consegue fechar a venda lá dentro.
Ele não precisa nem de sair de lá de dentro, o paciente não precisa nem de sair, ele vai conseguir, porque o dentista tem autoridade, né? Ou seja, mas ele precisa conectar com esse paciente Isso, criar conexão. emocionalmente. Primeiro precisa conectar emocionalmente. E aí, depois que ele conectou, aí inflar a dor, que a gente fala, né? Cara, e realmente, a pessoa tá há 20 anos lá sem dente na boca, com dentadura, ficou a vida inteira guardando o dinheirinho para estar lá, ou possibilitar esse tratamento para esse paciente. E aí, chega na hora da conversão, o dentista tem vergonha de cobrar, ou ele tem vergonha de passar valores, ou acha que está, sei lá, Sente até dó, né? sentindo dó Sim, que na verdade precisa do dar paciente. senso de Na verdade, urgência. além de dar senso de urgência, quanto mais o paciente fica com dentadura, mais perca óssea, mais problema vai tendo, né, com esse paciente. Então, além da inflar a dor desse paciente, é mostrar quais são as consequências se ele não tratar. Sim. Isso aumenta a taxa de conversão. E perder o medo de passar valores. E aí, não que a gente fala assim, ah, não, tudo precisa vender no boleto. Não, claro, quanto mais você conseguir receber em dinheiro, em cartão de débito, em Pix, enfim, ou maior parcela possível, né, os 30% de entrada, 40% de entrada, fica muito melhor. Né? Então acaba fazendo assim. E os dentistas, o que eu vejo também ali, tá, nessa questão comercial, eles não são agressivos. Acho que a gente precisa ter uma certa agressividade comercial, né, que foi o que você falou, de não cobrar, pedir entrada, de negociar, né, e consequentemente, quando eles perdem essa agressividade aí nas vendas, ele está dando a oportunidade do paciente ir embora pensar, que é o que eles falam, eu vou dar uma pensadinha e depois eu volto. E aí, consequentemente, ele fecha no concorrente. E como reverter isso? Você fala no aspecto de não deixar embora, né? Isso, de não... Ser mais incisivo ali, negociar. E eu acho que ter duas opiniões é importante, né? O dentista, ele vai ter a autoridade. O que ele falar para o paciente vai entender que é o fato. Mas se você ter alguém comercial junto com você também, que dê a segunda opinião, que incentive o fechamento, que negocie. Eu tenho um doutor, né, que eu uso muito como case, que eu trabalhei junto, que é o doutor Daniel, que a gente fechava os orçamentos sempre juntos. Ele estava lá dentro, eu já dava uma passada na porta, já dava uma olhadinha lá para dentro do consultório, eu falava, tá terminando a avaliação, nisso eu escutando. Outra coisa é a sondagem. A gente tinha um grupo onde a gente comunicava todas as objeções, tudo que o paciente tinha de poder de compra, o que a gente poderia ofertar, o que ele estava procurando, quais eram as dores, para na hora da negociação a gente já estar armado de argumentos. Sim. Porque ninguém sai de casa preparado para gastar 15, 20 mil, né? A pessoa está indo lá para avaliar sem saber valores, ela está indo no escuro. Então, tem que tomar cuidado também na hora de passar o valor total. A gente nunca trabalha falando em valor total do final do tratamento. A gente primeiro coloca valor em todos os procedimentos que está fazendo, né? A gente cria valor na clínica, valor no lugar que ele vai ser atendido, o doutor, a qualidade do atendimento que a gente tem, que a gente está oferecendo. E aí sim, depois a gente colocar tanto valor, a gente começa ali, ó, isso aqui está dando isso, por quê? Porque você vai fazer esse procedimento, você vai fazer cirurgia, a gente te dá o pré-cirúrgico, pós-cirúrgico, a gente te acompanha durante todo o seu tratamento. Então isso faz com que o paciente fique cercado sem ter ali objeções. Ele não vai ter mais como argumentar, né? Pô, tá me entregando tudo aqui. Eu tenho o melhor atendimento, eu tenho um dentista que é muito bom, que é bem avaliado, eu tenho qualidade, eu tenho o melhor laboratório para entregar as peças para o meu paciente. Não tenho por que o senhor fechar. Faz algum sentido se eu não fechar hoje? Por quê? Aí a gente começa com as perguntas. E essas perguntas que tiram as dúvidas desse paciente, porque ele gera uma nova dúvida nele do porquê ele não vai fechar. Como assim eu não vou fechar? Tem tudo na minha mão. Não, vou fechar aqui, a oportunidade é boa. Então, a gente tem que mostrar a oportunidade para o paciente. Eu acho que é o mais importante. Assim, o que eu percebo também as principais objeções são, por que você não vai fechar na hora? Aí fala assim, vou ligar para o meu marido, eu tenho que ligar para minha esposa. E aí, uma das principais queixas cara, por que você não liga agora? Porque você não vai saber explicar, né, o que eu, dentista, expliquei para você. E talvez o seu marido ou sua esposa não vai saber o nível de gravidade ou de urgência que tem no seu tratamento. Então vamos ligar agora para ele, eu explico aqui, se for esse o problema de decisão, você vai eliminando. O que eu falo assim, a venda, são processos, né? Sim. Então, principalmente na hora da taxa de conversão, você tem que ir ganhando sim do seu paciente, quanto mais sim, melhor. Ou seja, você vai eliminando. Olha, você entendeu a urgência do seu tratamento? Sim. Você está de acordo com essa parcela? Cabe no seu bolso? Sim.
Você tem alguma dúvida do tratamento? Não. Sim. Aí, quanto mais não, sim, você tirando do paciente, claro, quanto mais sim que ele falar, significa que mentalmente ele está cada vez mais concordando com você. Então, você tem que tirar o mais sim. Aí, quanto mais sim você tirar, a chance de fechar acaba sendo maior. Então, e aí, quando chega na objeção, preciso ligar para o meu marido, você não vai saber explicar para o seu marido, vamos ligar agora. E a gente tem exemplo disso, né? E aí ele fala assim, aí você volta lá as primeiras perguntas, mas você falou que não tem dúvida, você falou que a parcela cabe no seu bolso, você falou que não tem mais dúvida sobre o procedimento que você vai ter, você entendeu que não tem dúvida, e o que mais está te impedindo de fechar? Falta alguma coisa? Porque aí a pessoa volta mentalmente e fala assim, não, é verdade, eu fui falando sim para ele toda vez, e agora, como que eu vou desconstruir? Vamos fechar isso aí, né? E então... assim, essa questão que você falou aí do vamos ligar e tudo, a gente tem exemplos claros, né? Quantas vezes já aconteceu isso comigo mesmo, em unidade de visita. Inclusive, a gente fez uma visita em uma das unidades em que o marido da paciente era policial, ele estava de plantão e a gente ligou para ele de chamada de vídeo. Não, vamos ligar para ele agora, ele vai decidir. E funciona, né? E funciona. Na verdade, ele atendeu e ficou satisfeito. Falou, cara, eu não tenho tempo porque eu tô na rua. Eu passo aí fazer o Pix. Isso, vou fazer o Pix aqui agora, passo cartão no sábado. E é isso. Quantas vezes eu já fechei venda que eu pedi 20, 30 reais, que o paciente não quis perder esse valor que ele deixou lá comigo e voltou depois lá e trouxe a entrada e a gente foi antecipando, chegava 13º, eu ligava, pedia mais um pouco. Então, assim, é justamente cuidar do negócio e cuidar dos processos. E, consequentemente, a taxa de conversão vai sempre melhorar se a gente for agressivamente comercial, né? A gente tem que ser mais agressivo, a gente não tem que ter medo ali de arriscar e impedir. A gente tem que induzir o paciente a tirar o máximo, claro, né, de valor. São os pequenos sims, né? Quanto mais sim você tira da pessoa, isso serve para qualquer coisa em vendas. Qualquer área. Qualquer área. Exemplo, você vai vender TV, você gostou do tamanho? Gostei. A qualidade da TV é boa? A parcela cabe no seu bolso? Sim. Vamos levar? Não. Ué, se tudo tá cabendo, se tudo tá coerente, por que você não... E o dentista tem que tomar muito cuidado, você falando isso aí também, sobre a linguagem técnica, né? Muitas vezes a pessoa não entende a linguagem técnica. Sim. Então ele tem que falar com a linguagem que quem está ouvindo, o paciente, tem que entender. Não adianta o famoso assim, vou extrair seu dente. Eles falam assim, vou arrancar uma exo do terceiro molar. Não, vou extrair seu dente, eu vou tirar o seu dente porque tá com problema. Nomes também, né? Eu acho, não, tenho quase certeza que muita gente não conhece o que é um protocolo. Sim. Qual que é esse procedimento, como que funciona a cirurgia, o que vai entregar. A maioria das pessoas acha que é uma prótese fixa, né, que é o nome que as pessoas... eu quero fazer uma prótese que não sai, que não cai. A gente até fez aquele meme lá, né, do político lá falando, e aí cai a ponte. E a ponte dele caiu, né? Eu já ouvi vários outros nomes, Rote, Perereca, tudo que você imaginar, as pessoas colocam. E a gente tem que entrar dentro disso, dessa vibe, é o que eu falei. A gente tem que tirar o DR, o DRA da gente ali, quem adotou, e falar na linguagem mesmo do povo e tratar todo mundo ali da mesma forma, ali da altura. E a única hora que a gente tem que ter realmente o DR e o DRA é a hora da decisão. É a hora de fechar ali e passar para ele a necessidade, o senso de urgência de fechar. Você precisa fechar, porque senão isso aí vai piorar. Eu já tive orçamentos que em 2021 era 3 mil, 2022 virou 5 mil, 2023 virou 20 mil. Porque a pessoa ali poderia ter feito, por exemplo, um canal ali, tratado como endodontia, e virou um implante na maioria dos dentes. Então, assim, a gente também tem que mostrar isso para o paciente, que de acordo com o tempo, se ele está querendo economizar agora, lá na frente vai ser pior. Sim. Então, assim, vai ficar muito mais caro. Exato. Então, isso que é um inflador. Isso, né? Por exemplo, um simples canal pode transformar no implante. Que é muito mais caro. Exatamente. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe com um amigo, ative a notificação, que sempre quando a gente colocar conteúdos novos, você vai receber em primeira mão. É isso aí, pessoal. Até a próxima.